Olá, Ruth. Oi, tudo bem? Tudo, estou um ano mais velha. Como? Estou um ano mais velha. Ah, eu te dei os parabéns, Eu mas na sei, tua idade, você nem fala que está ficando mais velha, você está, como eu falei, na segunda infância. imagino, imagino. Mas está tudo Imagina, bem. Estou me sentindo bem, apesar de um em ano mais apenas velha. uma distância de 29 anos entre nós. Nada, Ruth, a distância está aqui, ó, na cabeça. Exato, que importa a idade. Querida amiga, que semana, hein? Minha Não primeira foi experiência ouvindo fácil. sirene. Vocês aí de Tel Aviv ouviram. Aqui em Farsaba, não, Nada, né? Que bom. Não, nem a nada. sirene assusta mais do que qualquer outra coisa. Exato. Acho É que, uma assim, o perigo... coisa, A gente não sente medo, mas a sirene deixa a gente no estado é um pavor, alarmante. É um pavor, exatamente. pavor, É. apavora, porque é um sinal de perigo e você não sabe o que pode E acontecer, você não sabe aonde vai acontecer. aonde, exato, é um problema. É. Mas aí, E isso aparece, você está vendo televisão ou está ouvindo rádio, aí interrompe e diz, alerta, tac, 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 dá o nome de todos os lugares onde é possível de cair um míssil, um foguete, uma droga dessas qualquer. Então, realmente, você não sabe o que fazer. é. Quer dizer, as pessoas sabem que tem que correr para o abrigo. É, Agora, esse que mora perto, 6, 7 quilômetros da fronteira com Gaza, todos que sofreram tanto, eles têm alguns segundos, 5, 6 segundos, e muita gente não consegue chegar, ou muita gente cai no atropelamento de correr, se levantar, está sentado numa poltrona, está deitado, tropeça num tapete, criança passa na frente. Quanta gente cai, faz fraturas em casa, é só na verdade. corrida para o abrigo. É uma situação É, muito. Ruth. E isso aconteceu agora, 9 meses depois do último rodízio. Esse é que é o problema muito ruim com gás, que não tem solução. É. Na verdade, o Irã está por trás disso tudo, né? Sim, o Irã agora, mas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, o Irã não estava nessa situação. O problema, o Irã agora, ele dá dinheiro, como é que se chama, tecnologia, ajuda, porque a Jihad é de todas essas organizações terroristas que lidam aqui conosco, é a menor, a mais atrasada, não tem comparação com as outras organizações. O Hamas, por exemplo, o Hezbollah, não tem o que comparar. De modo que também é por isso que se torna mais difícil controlar as coisas, porque eles lançam os foguetes, mas eles não têm tecnologia de direção. Depende do tipo de foguete, do peso do foguete, do tamanho do foguete. Ele vai sair na direção sul. Agora, se vai cair em Netivot, Zerot, nem eles não têm noção. E o que faz o domo de ferro é que o domo de ferro, sim, quando sai alguma coisa de casa, ele tem a capacidade de ver em que direção que ele vai, entendeu? Porque se ele vai na direção do mar, por exemplo, ele não atira, eles não atiram. Ou se eles veem que a curvatura dele vai cair em terras despovoadas, eles também não atiram, porque tem que economizar. Só Claro. quando eles têm que estar na direção de uma cidade ou de um quibutz, qualquer lugar que é povoado, né? Que haja possibilidade de atingir pessoas, cidadãos. Então, ele atira. Agora, acontece que muitas vezes eles mandam assim uma salva.
um monte de foguetes juntos. E aí, E aí, então, dificuldade. mesmo aí o domo de ferro fica meio perturbado, ele não consegue localizar todos, porque saem vários foguetes simultaneamente, ou eles mandam tipos diferentes, ou manda morteiro, ou manda foguete, ou manda míssil, cada um tem uma velocidade diferente, tem uma capacidade diferente de causar danos ou mortes, e o problema é que realmente essa ainda é a nossa sorte, É. que a Jihad não é o Hamas. Me explica como é que funciona esse estilingue de Davi. Estilingue é um tipo de domo de ferro, porém mais avançado ainda. É. Por enquanto, quer dizer, eles usaram agora, né, nesse rodízio 2 vezes como experimento. Ainda não está em uso, eles estão criando, não, já foi criado, eles estão avançando mais na produção, mas ainda não tem o suficiente para usar, porque se você não tem um montão para usar, você, enquanto isso, fica com o domo de ferro, porque Claro. tem estoque, né, de foguetes. Agora, esse foi usado e dizem aí os especialistas que é realmente maravilhoso. Contudo, que o domo de ferro ainda não é o máximo, 90% dos artefatos que foram lançados para Israel, o domo de ferro interceptou. Quer dizer, ainda é uma maravilha. É, com certeza. Num total, num total de 1.460 e tantas artefatos que foram lançados entre raquetas e foguetes e de mais ou de menos projeção e que tenha maior alcance de distância, foram lançados, e desses 1.469, 1.100, eu até anotei, que eu vou olhar, porque isso é muito número, 1.139 atravessaram a fronteira de Israel, 1.139. 291 caíram dentro de Gaza. E teve gente ferida e morta com os foguetes deles Eles próprios, mesmos. que caem em Gaza, porque eles não têm essa tecnologia. Uhum. 39 caíram no mar. Então, quando o domo de ferro analisa a curva e Trajetória. vê que ele vai para o mar, deixa ele cair lá. 437 foram atingidos pelo domo de ferro e 2 pelo novo, se chama Calá Davi, é o estilingue, porque na história diz, né, que o É, Davi contra o Golias, como é que ele venceu? Com estilingue, estilingue. jogando uma pedra, né, que É. alcançou o olho do Golias e lá se foi. Então, eles deram esse nome. Mas eles só usaram 2 vezes, porque não tem ainda mais. Mas em matéria de mortos, daqui de Israel, Dois. teve 2 mortos. Uma foi em uma senhora de 80 anos, em Rehovot, Certo. aquele foguete que atingiu Difícil. um edifício de 3 andares, e ela estava indo para esse quarto Uhum. blindado, mas o marido dela tem cadeira de rodas. Ah, Então, ela demorou para empurrar o marido e o foguete atravessou o teto e ela morreu. E agora, já no último dia da guerra, um palestino de Gaza que trabalha em Israel, é. que foi morto também num moshav religioso que tem lá no sul de Israel, e ele estava trabalhando ao ar livre.
e ele foi atingido pelos destroços do foguete e morreu. Estava um outro junto com ele, Acho que é que era irmão, né? irmão dele, irmão que ficou gravemente ferido, mas ainda está internado. Mas ele Coitado. morreu. Foram os dois mortos, ao passo que lá em Gaza, uma desgraça. É. Mortos e feridos e casas destruídas. Ruth, qual é a avaliação que está sendo feita após essa situação, esse conflito? Que conclusões foram tiradas e o que se fala sobre daqui para frente? O que a gente pode esperar? Olha, os especialistas, principalmente os generais que já foram chefes de tudo no Exército, que estão agora já aposentados, e eles se apresentam na televisão, eles escrevem muitos artigos nos jornais, tudo que eles escrevem é que existem duas possibilidades para Israel. Uma é de você ir levando a vida assim, cada vez, porque qual é o problema? Tem que começar explicando a base do problema. Gaza esteve ocupada por Israel um monte de anos. Foi um horror a mortandade de soldados nossos lá. Até que o governo entendeu na época que não tinha jeito, que tinha que sair de Gaza, e depois ainda teve mais aquela retirada no governo do Sharon, que inclusive os Ichuvim, que estavam muito próximos ainda de Gaza, que também foram evacuados, na esperança de que, com isso, eles iam ver que Israel não quer se apoderar de Gaza, não quer ficar ao lado deles, que entrega tudo. Israel já tinha, no acordo de paz com o Egito, devolvido o Sinai totalmente. De modo que eu saí daqui e vamos embora. Mas não. O problema é que resta o que chama a Autoridade Palestina, que tem um conflito permanente com o Hamas. O Hamas se tornou uma de organização terrorista que ela se transformou num governo. A faixa de Gaza é hoje, digamos, uma parte do futuro Estado palestino. E essa faixa é governada Mas, pelo Hamas, por uma organização terrorista, mas que, como governo, tem que se preocupar com a população. Tem mais de 2 milhões de pessoas, tem que dar saúde, educação, alimentos, e água, e luz, e esgoto, e tudo. E, ao mesmo tempo, o Hamas tem uma disputa muito grande com a Autoridade Palestina, porque eles querem chegar na Judéia e na Samária, que está nas mãos do governo palestino, que é aceito pela ONU, que é aceito por Israel, etc. E há lá aquele Abu Mazen, que ele é um fósforo apagado, e dizem esses generais comentaristas que a política do Netanyahu durante esses 15 anos todos que ele está no governo, como primeiro-ministro, foi errada, porque ele preferiu dar força ao Hamas para enfraquecer o governo palestino do Abu Mazen, quando ele devia ter feito exatamente o contrário desde o início, desde as últimas eleições, que já tem mais de 10 anos que não tem eleições. E nessas últimas eleições, o Abu Mazen ganhou outra vez e o Hamas ganhou também tantos votos que ficou com o governo de Gaza.
Então, dizem eles o seguinte, que tem duas formas de você tentar controlar essa situação. Ou você mantém um relacionamento com Gaza que diz o seguinte: nós vamos ajudar ou vamos trazer ajuda da unidade europeia, de outros países do mundo, para investir em Gaza. O problema de Gaza é que eles estão completamente isolados. É como se tivesse 2 milhões de pessoas dentro de uma prisão. Eles não têm saída nem terrestre, nem marítima e nem aérea. Não tem como é que se chama, tzfifut, o excesso de população por quilômetro quadrado é o maior do mundo. Não existe lugar nenhum do mundo com esse número absurdo. Nem na Então, lá China? você... Hã? Nem na China? Nem na China, nem na China. A China tem aeroportos. Lá em Gaza você não pode fazer nenhum aeroporto. Nenhum. Então, a ideia que foi dada já há alguns anos atrás, inclusive pelo ministro dos Transportes naquela época, o Israel Katz, ele sugeriu aos países do mundo de construírem um aeroporto no mar, fazer como o Catar faz, como lá os Emirados fazem, uma ilha artificial em pleno mar, e fazer um aeroporto, para eles terem saída. Eles não, eles em Israel eles não podem entrar. A autoridade palestina também veda eles. A outra saída é para o Egito também não deixa. Então, eles não têm, eles estão presos, estão encurralados. Por que o Egito não deixa, Ruth? Ah, Por que o Egito não deixa? por quê? Porque eles são terroristas. Todos que estão morando em Gaza? Mas eles não podem examinar cada um. Eles têm medo, porque o Egito também viveu muito tempo, antes, não é, desse atual presidente, também uma situação semelhante, com muito terrorismo dos Ahrim, a fraternidade islâmica. Então, até que eles conseguiram expulsar todos eles, e uma matança tremenda também lá, para o Egito também poder viver uma vida normal e ter turismo, etc., foi uma tragédia. Então, eles não querem, porque você. Com quem que você está falando? Você está falando com terroristas. Eles não têm palavra. Não é um país soberano. Eles não têm leis internacionais que eles aceitam. As leis de Geneve que governam as guerras, o que é permitido, que também em guerra tem Tem? permissões. Claro. Não, para eles não existe isso. Não existe nada, então você não tem com quem falar. Também não tem eleições, então quem é que é o governo? Hoje é esse, amanhã é aquele, um mata, ou Israel faz esse tipo de assassinato determinado, quer dizer, de como eles fizeram agora com a Jihad, que mataram 6 dirigentes, que é para ver se diminui, se aumenta o intervalo de tempo na formação de novos dirigentes, de novos líderes, e então dar tempo de Gaza se recuperar. Então, o fato é de Israel dizer que tem a possibilidade de sugerir a eles: nós vamos colaborar e vamos incentivar países do mundo todo para investir aqui, construir, dar saúde, construir hospitais, trazer, melhorar o serviço de saneamento, que é um absurdo, construir um aeroporto. Então, tentar dizer que se nós conseguirmos melhorar a situação econômica de Gaza, que eles vão desistir de fazer guerras. Mas acontece que eles não querem isso partindo de Israel. Eles querem Israel, eles não querem paz com Israel,
Eles querem a terra aqui onde nós estamos. E a luta da Jihad, agora, qual é? Que o Hamas é mais visado para entrar na autoridade palestina, ao passo que a Jihad tem, Snifim, tem, como é que se chama Snif? Grupo, Hã? grupo, Filiais, viagem. filiais, né, dentro da Judéia e da Samária. E o que eles estão querendo fazer? O que o Hamas está querendo fazer para a Jihad? Que a Jihad ela tem um pé dentro da Judéia e da Samária, então, em vez de fabricar e de armazenar todos esses foguetes e morteiros e esse armamento só lá em Gaza, fazer isso dentro da Judéia e da Samária, que aí está dentro de Israel praticamente, e vai atingir o quê? O centro de Israel, as cidades grandes. Quer dizer que, então, vai mudar a relação entre o poderio deles e o poderio de Israel. Porque, como eles estão distantes, eles, para construírem foguetes de longo alcance, eles não têm condições nem econômicas e nem tecnológicas. Eles teriam que ter muito mais ajuda. O Hamas quer ajudar, mas o Hamas não quer dar em troca a eles também poder de governar. Todo mundo quer, quando você tem uma ideologia, você não quer só ser um ideólogo, você quer complementar isso, você quer realizar isso. Então, o que eles querem? Eles querem mandar, eles querem poder. Assim como aqui, tem os É, partidos, todo mundo quer ter o poder na mão. é. Concorre a eleições, então, e o Jihad uma organização pobre, pequena, que só tem essa vantagem em relação ao Hamas, é que eles têm a possibilidade de partir, de se organizar, se alguém der apoio financeiro para eles, se organizar dentro da Judéia, da Samária, que vai ser um passo para dentro de Israel, para eles poderem lançar foguetes nas cidades grandes, chegar em Jerusalém, Tel Aviv, sem problema nenhum. Então, é um problema Ameaça. muito difícil, porque Israel tem disposição de ajudá-los, mas não pode ser em troca de suicídio. Claro. Quer dizer, Israel não vai dizer, bom, eu vou me suicidar, vou fazer como em Metsadá, naquela É. época, que todos os judeus se suicidaram juntos para não se entregarem aos romanos. De modo que Então, você quer paz comigo, tudo bem, eu vou te ajudar, dinheiro, tecnologia, conhecimento, tudo. Você lá e eu aqui. Não, não. não querem. Nesse Esse é que é caso, o então, problema. continuamos com a mesma situação, né? Só deu Por uma isso trégua. é que, por isso é que tem esses rodízios. Que É. você vê, foram 5 dias inúteis. Uhum. Lá morreu bastante gente, inclusive crianças. Mulher, nada a ver com isso. Por quê? Por causa de um camarada que nem era de Gaza, dizer que aquele terrorista que morreu foi pela greve de fome, que ele que foi a causa de tudo Aham. isso, foi a morte dele. Ele não era de lá, ele era de Jenin, ele não morava em Gaza. Tudo é motivo. Mas como? Quando você quer, qualquer coisa vale, né? Pois é, qualquer coisa vale. É. Que são todos sadiquim, são santos. Mas é, mas eu não quero me suicidar. Tá. Podemos conversar, vamos te ajudar, vamos fazer tudo, mas você fica lá e eu fico aqui. Tá certo.
Porque para você ver que se nem os países limítrofes não querem dar passagem para eles, É, e Israel sempre achou, e por isso que foi aumentando o número, isso para eles é ar, é comida para a família, é bem-estar, é poder pagar a luz e então, não TV Israel dá emprego a 15 mil palestinos. de E Gaza. de Gaza, Estou te falando específica, porque de tem Gaza, milhões outros de palestinos, mas de Gaza, sim, porque nem todos são terroristas. eu sei disso. Também tem gente que não E é o terrorista. Egito? E o Egito dá também? Imensa. E eles são árabes iguais, é misturado. É muito difícil depois de você discernir quem é o árabe palestino e quem é o árabe egípcio. Aqui não. São muito diferentes de nós, fisicamente, na língua, no comportamento, em tudo. De modo que eles não podem ser absorvidos aqui. Nem os próprios árabes israelenses, eles também não querem a proximidade com Gaza. É, É um problema sério, porque se você não tem condições de dar educação e de dar saúde, uma boa alimentação, quer dizer, um povo que não vê nenhuma esperança no futuro dele ter uma vida normal, então é muito difícil é, fazê-lo é, desistir de, de acordar de manhã e dizer que vai matar alguém. é verdade, Augusto. Bom, Entendeu? é a situação. Mas pelo menos Essa é a a gente teve uma situação. trégua. E em relação à nossa política interna, como é que estamos? A política interna, você vê que coisa. Na quinta-feira, não, no sábado, né, foi aceito o cessar-fogo. Sábado. Então, depois de 5 dias que o povo estava numa tensão tremenda, guerra, não guerra, vai ter foguete, vai cair, não vai cair, toca, onde é que não toca. Aí, no dia seguinte, domingo, ontem, aí o governo lança uma bomba. Não tem bomba de Gaza, tem Ah, bomba do governo. ah, Nós vamos votar agora junto com o orçamento, porque existem várias leis que são acrescentadas ao orçamento anterior e que então nós vamos fazer uma nova lei que é o imposto predial que cada cidadão paga em todas as cidades, em todos os centros pequenos ou maiores, kibbutz, todo mundo que vive numa casa paga imposto ao governo, à autoridade muito. local. E aqui se chama, em hebraico, se chama Arnona, Uhum. esse imposto predial. E isso, os governos locais, as prefeituras, os conselhos regionais, eles cobram dos moradores da cidade, do distrito, e transferem, logicamente, para o governo. Então, eles resolveram fazer uma lei que diz o seguinte: as cidades os Ixuvim, não só cidades, mesmo conselhos regionais, como esse lugar onde eu morava, Corrav Yair, que não é uma cidade. Aqui, para ser cidade, tem que ter mais de 30 mil habitantes. Lá não tem, quer dizer, é um lugar pequeno. Mas que são governos fortes economicamente. O governo de Israel vai tirar desse dinheiro pago por cada uma dessas cidades ou localidades menores, um X
para transferir para os partidos religiosos que vivem o que você está ouvindo, que querem melhorar, não é que eles querem melhorar a vida deles, são coisas absurdas assim, por exemplo, fortalecer a identidade judaica, coisas assim desse gênero. Isso eles falaram no sábado à noite, que eles entraram em uma reunião da comissão financeira da Knesset, porque até a semana que vem vai ter que votar o orçamento, então eles querem votar essa lei já. Ontem, domingo, todos os prefeitos e os diretores dos Ixuvim menores, conselhos regionais, se reuniram, decretando uma greve geral que começou hoje. Greve geral de Então, quê? Tel Aviv, Haifa, Greve geral de quê? Saba, Greve geral de que de tudo, instituições? de tudo. As escolas, hoje não teve aula, Sim, não teve aula municipal, mas as prefeituras fechadas, tudo, não funciona nada. Limpeza, nada. Todos os serviços municipais, municipais. greve de todos os serviços municipais. Ok. Parou. E avisaram já, por enquanto tinha sido um dia, mas como o governo disse que não vai voltar atrás, e os prefeitos fizeram reuniões imensas, e imprensa, e televisão, e tudo, disseram, nós trabalhamos para nós conseguirmos levar as nossas cidades a uma situação ótima, de dar condições boas para os nossos moradores. Para isso, eles pagam um imposto mais elevado, mas eles recebem muitos serviços e eles estão satisfeitos. Agora, eu vou ter que tirar desse dinheiro, em vez de eu aplicar em mais benefícios para melhorar ainda mais e atrair mais gente para morar aqui na minha cidade, eu vou dar para esses que não fazem nada. Quem são? Os religiosos, os partidos religiosos. Os Haridim, o Shas. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Hoje eles já disseram que não vão paralisar a greve, que a greve vai continuar amanhã. A única coisa que estão pedindo muito é que a greve não atinja as escolas, porque é um problema. Porque agora acabou de ter esses dias de guerra, as crianças estavam em casa, os pais não podiam trabalhar, aí entra a greve das escolas e os pais novamente não podem trabalhar. Por quê? Para aumentar o salário desses que estudam nas yeshivot, duplicar. Pessoas que não trabalham, Não serve o exército não servem o exército e não e querem receber ficam o lá mínimo, sentados lá na yeshivá, estudando duplicar o salário dele, à custa dos nossos impostos. logicamente. Então, dessa vez, as pessoas disseram, não, não dá, não dá. É isso. Tem tudo um limite de quanto que... E o problema, o que é? É que é essa coalizão do Likud com esses partidos religiosos. Então, os partidos religiosos, sabe que eu... Mas você sabe quanto dinheiro que é? 13 bilhões Meu de Deus. shekel. Nossa. 13 bilhões. Hoje, no jornal de hoje, o Nahum Barnea escreveu saque, pilhagem, ele usou uma palavra mais forte, pilhagem dos cofres públicos, quer dizer, à custa dos Hilonim, para dar para os religiosos, para eles continuarem não fazendo nada, só fazendo filhos e não trabalhando.
Que e não absurdo. servindo o exército, e as prefeituras, muitas dessas prefeituras também têm muitos habitantes religiosos, mas eles não querem isso. Eles pagam uma arnona, um imposto muito elevado. Essa arnona aqui em Israel é muito cara. Cara, Aí a greve vai continuar. tem que continuar, tem que Tá peitar entendendo? A mesmo, única coisa senão que estão pedindo, pelo amor de Deus, é que não inclua as as escolas. escolas, porque é impossível, não dá para os pais continuarem não trabalhando, porque se não tem escola, as crianças não têm onde ficar. Os pais que trabalham não têm o que fazer. Ai, Ruth, que Então, situação. aí isso foi o que aconteceu de sábado para domingo, e hoje é segunda-feira, e já está pior do que a guerra. Está entendendo? Está Terrível, pior, né? pior. Em matéria de prejuízo econômico, É. pior do que foram aqueles 5 dias de guerra. Mas a gente teve uma coisa boa, né, nesse final de semana, que foi o terceiro lugar Ah, sim, tem o terceiro lugar da da Eurovision, cantora foi realmente israelense. magnífico. E tem também vários esportes. Uma surfista Ah, que tirou no campeonato europeu o segundo lugar, com a medalha de prata, Sharon Cantor, e teve uma garota que ela foi campeã mundial de judô, olha. que foi o campeonato mundial realizado em Catar, Hum, hum. país árabe que é lá próximo dos Emirados, mas aí apareceu até a fotografia dela. Ela é muito jovem, medalha de ouro. E Opa, outros 2 rapazes do time israelense de judô tiraram a medalha de prata, que de bom. modo que, pelo menos isso, nos falou só hoje que a gente se deu ao luxo de poder olhar, porque você sai dos foguetes, entra na Arnona. Situação poxa vida, não tem um refresco, né? Não tem um dia sem problema, né, Ruth? Não dá para É, entender, não dá para não, entender, não dá. porque é uma Aonde coisa. se quer chegar, né? Aonde se O, pensa que vai, né? o Nahum Mas, Barnea escreveu que nunca houve algo semelhante nos 75 anos de Israel. Nunca, nunca nenhum governo cometeu uma pilhagem como essa. é um E absurdo. você sabe a ousadia, o que ele é o presidente do Degel Torá, e ele é também ministro da Habitação. Então, ele disse para os jornais, está publicado, também vi ele na televisão falando, ele disse, você me falou que o Netanyahu prometeu a ele 260 milhões de shekel. Então, ele disse assim, esse dinheiro que ele me prometeu quando eu assinei o acordo da coalizão é meu. Eu faço com esse dinheiro o que eu quero. Ninguém pode dizer para mim o que eu vou fazer com esse dinheiro. Absurdo, gente. Você já imaginou? Que é isso? 260 milhões para aplicar isso é, em reforçar a identidade judaica. Ai, Ruth, não tem nem o que comentar, não tem o que falar sobre isso. Falar. É Não tem o que falar. não, Não tem o que falar. surreal, surreal. Parece que eles estão brincando de Estão um num jogo, outro parece que isso é um mundo. jogo. Isso não é um país, é um jogo. Não, eu tô do teu time, mas Para para ser do eles teu não time. importa nada, porque quando se trata de guerra não tem problema, porque os filhos deles não estão lá, né? É, Eles não moram lá. é.
então não tem problema. Tá. Então, vai estar mais caro os impostos, não tem problema, pagam para isso, não tem problema. É verdade. É, É o Ruth. problema deles. Tem um monte de idiotas trabalhando, né? Milhões e milhões de idiotas aqui, que trabalham, que se viram, que fazem tudo, não sei o quê, para dar dinheiro para Eles eles. ficarem de boa. Estudar. 13 bilhões, Uhum. uma coisa, é muito dinheiro. 13 bilhões, É. só para isso. É todo mundo agora virar Haredi, todo mundo vai querer estudar em Aí, Yeshiva. sim, seria ótimo, porque aí o Vai país ser o melhor vai emprego. demorar, porque Vai ser o ninguém vai melhor emprego que trabalhar, tem ninguém. aqui em Israel. É. Aí Gaza vai poder ocupar Israel. É, pronto, aí acaba tudo, vai ser uma beleza. Acaba tudo. Ai, Ruth, só fazendo piada, né? Porque não dá para encarar isso com Parece seriedade. piada mesmo, É, mas vou te contar. Não é brincadeira. é isso, minha querida. Terrível. Mais alguma coisa, Ruth? Então, as coisas boas nós falamos que foi só o que aconteceu no fim É, de né? semana, né? Uhum. Ah, agora vai continuar. Ah, tem também mais uma que ganhou o campeonato mundial de surf. Ah, falei? Falou do surf já. Surf, não? Falou. Falei? Surf. Além do surf, tinha o Do... judô e tinha a Eurovisão. É. De modo que foram as coisas boas que É. aconteceram e também dizer que no meio dessa confusão toda que houve, tanto problema e morre uma pessoa Duas. aqui, Foram duas. tem que ainda dizer graças a Deus que foi só isso. É. E podia ter sido muito mais se eles fossem mais eficientes no direcionamento Ai, que dos continue foguetes. assim, né, Ruth? Que eles continuem errando tudo e que É, Israel só melhore. Que não tem jeito, é um conflito que não acaba. Não vai ter, né? nunca vai ter uma solução. Eu não quero falar nunca, que nunca é um tempo demais. Mas se você não tem com quem conversar, não tem solução. Sim, é um problema. É, É um problema muito sério. é. Agora, que realmente, é, como se diz, é um problema também da estratégia política. Quer dizer, que Israel deveria ter mudado. Em vez de dar apoio ao Hamas, que é para tirar o Abu Mazen, devia apoiar a autoridade palestina, que pelo menos eles conseguem fazer uma coisa que até hoje com tudo que tem terroristas também lá em Jenin, em Shem, e todos os dias, quase todas as noites, está o exército lá, o Shabak, prendendo pessoas que eles têm comunicação que pretendem Uhum, fazer algum atentado, mas tem a possibilidade de entrar lá e ou prendê-los ou matá-los. E em Gaza nós não podemos entrar. é verdade, é verdade. Quer dizer, a gente pode entrar, Olha, mas tem assim, que arrasar, é, tá entendendo? é. É uma situação muito difícil. Nas Muito duas difícil. formas não tem uma brecha. Não. É isso, minha amiga. Vamos ver o que vai acontecer, né? Por enquanto a gente está em paz Vamos e aproveitar a paz. vamos ver se esse governo aí toma vergonha na cara. Não, esse governo só tem um jeito, tem que cair, É cair. É, não tem jeito. é. Essa coalizão Não, não pode permanecer, não, de jeito nenhum. Não de tem jeito nenhum. condições. É isso, É Ru. isso. Obrigada mais uma vez pelos seus Nada, querida. conhecimentos, informações e sempre torcendo para que o nosso próximo encontro, Seja as melhor. notícias sejam bem melhores, É, né? muito obrigada aos nossos ouvintes e que tenham uma boa semana, melhor do que a semana que passou, É, isso com e certeza que vou a ter gente possa transmitir notícias boas. Vai, só vai melhores. desculpa. Isso aí. Beijo, Ruth. Beijo.